pronto para testar os seus conhecimentos? Chegou a hora de nós resolvermos algumas questões. Você sabe que resolver questões é extremamente importante quando você está se preparando para um concurso, né? Então você tem que ter a teoria e buscar sempre questões para que você possa exercitar aquilo que você tem aprendido. Vamos fazer isso agora? Então vamos lá. Primeira questão a gente vai começando a resolver juntos, tá? Olha, nos termos da resolução CNE-CEB, o que é isso? Resolução CNE é a resolução do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica, tá? O CEB. Número 4, de 13 de julho de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então, são as diretrizes que falam de toda a educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A institucionalização do regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios é possibilitada por quê? Então, na realidade, a gente quer falar sobre essa ideia da institucionalização do regime de colaboração entre Estados, entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. E olha as opções que a gente tem. Como é que a gente resolve uma questão, né? A gente pode eliminar aquilo que é absurdo, né? E ficar só focado mais naquilo que interessa. Bom, pela integração nacional da educação, por um plano integrado de educação, pelo sistema de integração nacional, por um sistema nacional de educação ou pelo plano de educação integrada. Bom, a gente está falando de regime de colaboração. Não existe essa ideia de integração, tá? Então, tudo que tem integração, a gente pode riscar. Bom, só sobrou o quê? Sistema Nacional de Educação. Então, esse é o nosso gabarito. Vocês querem checar? Vou checar com vocês. Então, olha como é que a gente pode ver. Tá vendo que essa questão aqui fez? Ela trouxe em todas as opções alguma coisa que está errado. E só tem uma opção aqui que é diferente das outras, que é o Sistema Nacional de Educação. Então, lógico que o interessante é que você saiba a resposta, mas caso você não saiba, essa é uma tática que você pode usar na hora de resolver uma questão de concurso. Vamos checar? Gabarito correto, Sistema Nacional de Educação, ok? Vamos lá, vamos adiante? Próxima questão. Nos termos do artigo 206 da Constituição Federal, o ensino será ministrado, dentre outros, com bases no princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o quê? Bom, quando a gente está falando de princípio de liberdade, a gente tem que ver o que a lei diz. Isso está presente na Constituição Federal, mas também está presente na LDB, porque a LDB repete essa mesma situação. E o que acontece? Liberdade, conhecimento científico e religião, pensamento, arte e o saber, pensamento, arte e a tradição, pensamento e o conhecimento popular, conhecimento científico e o popular. Isso é o tipo de questão que você precisa conhecer. Quando a gente fala da liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar, a gente fala disso aqui, ó. Divulgar pensamento, a arte e o saber. Quer checar? Olha lá, resposta correta. O pensamento, a arte e o saber. A lei é clara quando diz que a gente tem liberdade para falar dessas questões, para divulgar o pensamento, para divulgar a arte e para divulgar o saber. Olha outro texto, olha outra questão, desculpe. No texto, a educação especial na perspectiva da inclusão escolar, a escola comum inclusiva, as autoras destacam que a elaboração do projeto político-pedagógico ganha força a partir da constatação de que a realidade escolar é dinâmica e depende de todos. Na perspectiva das autoras, as intenções da escola reunidas no PPP conferem-lhe o caráter, e aí a gente tem as opções, né? Pedagógico, pois é a equipe gestora quem elabora a seção específica sobre as metas da escola, bem como a concepção pedagógica. B, pedagógico, porque garante o cumprimento do currículo e dos objetivos educacionais estabelecidos a cada ano escolar. C, político, porque ele representa a escolha de prioridade de cidadania em função das demandas sociais. D, político, por ele poder ser compreendido como um documento paralelo à rotina escolar, com a finalidade de cumprir um dever legal. Ou é político, pois se trata de um documento transitório que deve atender às concepções educacionais específicas do governo vigente. Olha que coisa interessante, né? Ele cita lá primeiro um texto falando sobre inclusão. Então você fica pensando, ai meu Deus, a questão então vai ser sobre inclusão. Mas na realidade, ó, ela está falando de quê? A questão está falando de projeto político-pedagógico. Então o que a gente faz? Vamos começar a eliminar? Está na dúvida? Não sabe ainda qual é a resposta? Vamos por eliminação. O que a gente sabe sobre o PPP, né?
Pensa aí todos os conhecimentos que você já construiu sobre esse projeto político-pedagógico. Bom, as intenções. Primeiro, intenção. A gente sabe que o projeto é político e é pedagógico. Ele é político porque ele revela o quê? As intenções, né? E ele é pedagógico quando ele fala das ações. Então ele está falando as intenções da escola, confere-lhe o caráter o quê? As intenções do PPP. É pedagógico ou é político? O que vocês me dizem? Vamos lá, pedagógico ou político? Eu já posso eliminar tudo que é pedagógico, porque eu sei que se é intenção, é político. Mas se eu tivesse na dúvida dessa questão, olha o que está errado aqui, além disso, né? Pedagógico, pois é a equipe gestora que elabora a seção específica sobre as metas da escola? É a equipe pedagógica que elabora isso, concepção e metas? Se o projeto político-pedagógico é um projeto da comunidade escolar, se todo mundo participa, isso está errado, né? Olha o B. Ele é pedagógico porque garante o cumprimento do currículo e dos objetivos educacionais estabelecidos a cada ano escolar. O projeto político-pedagógico é para falar sobre objetivos educacionais de cada ano? Está errado. Agora vamos ao que nos resta. Nós temos 3 opções, onde a gente fala das intenções políticas. Então vamos ver qual é aquela mais correta, porque as outras têm que ter alguma coisa errada aqui no meio da situação, né? Então você diz que ele é político porque representa a escolha de prioridades de cidadania em função das demandas sociais. O que você acha? Achou alguma coisa errada aqui? Não? Vamos avançar? Político, por ele poder ser compreendido como um documento paralelo à rotina escolar com a finalidade de cumprir um dever legal. Bom, PPP não é um documento paralelo à rotina escolar. Ele não é só um dever legal, ele é um dever legal, a gente tem que ter, mas não é para ficar paralelo à rotina escolar, ele é o documento central da escola, ele é o norteador das ações da escola, então está errado. Político, pois se trata de um documento transitório que deve atender às concepções educacionais específicas do governo vigente. Não. O PPP, ele não é um documento transitório na perspectiva de uma transição. É lógico que ele vai ser avaliado, ele pode ser reorganizado, mas não é transitório, ele não tem esse caráter de provisoriedade. E ele não está ali para atender a concepção do governo vigente. A gente tem um Plano Nacional de Educação, né? A educação é uma política de Estado, não é uma política de governo. Portanto, o projeto político-pedagógico não tem esse caráter, o que nos diz que a resposta certa é a resposta, vamos lá, da letra C. Ele é político porque ele representa a escolha de prioridades de cidadania em função das demandas sociais. Vou apagar aqui para não dar confusão na outra questão que nós vamos ver já já. Próxima questão. Ao abordar o tema da avaliação, Jussara Hoffmann escreve: a avaliação enquanto, pontinho, 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 né, vai conceber o conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e também pelo professor, como ação, reflexão, ação, que se passa na sala de aula em direção a um saber aprimorado, enriquecido, carregado de significados, de compreensão. Dessa forma, a avaliação passa a exigir do professor uma relação epistemológica com o aluno, uma conexão entendida como reflexão aprofundada a respeito das formas como se dá a compreensão do educando sobre o objeto do conhecimento. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Bom, ai gente, eu nunca li esse negócio da Jussara, mas você já sabe o que a Jussara pensa sobre avaliação. Então, nesse momento, você respira, pensa assim, o que a Jussara fala, vamos tentar encontrar aqui nas opções aquilo que melhor se encaixa no que essa autora traz para a gente como uma proposta de pensar a avaliação. A gente não decora tudo, mas a gente tem como entender. Então, olha só, eu posso colocar ali e dizer que a avaliação enquanto uma relação dialógica, será que isso faz parte dessa concepção de Jussara? Vamos ver. Eu posso dizer do saber pelo aluno e observação passo a passo de resultados individuais? Jussara é uma autora construtivista, lembra que ela vai falar da questão da mediação. Mediação é relação, então vamos lá. Ato de acompanhamento integral das tarefas escolares? Vamos ver o outro. Exercício para verificar se o aluno aprendeu ou prática de observação e registro de dados empíricos? O que vocês acham que se aproxima do que você conhece de Jussara? Vamos lá, eu vou deixar você pensar e vou passar aqui. Vê se você concorda com o gabarito.
O gabarito só pode ser o quê? Relação dialógica. Gente, se a gente está falando da Jussara, que é uma autora construtivista, ela vai falar sempre da relação, da dialogicidade, né? Quando ela fala de avaliação mediadora, a mediação se dá pelo diálogo. Portanto, a resposta aqui só poderia ser essa, né? Relação diagnóstica. Ok? Mais uma questão? É correto afirmar que a educação infantil será oferecida em 1. Creches para as crianças de até 4 anos de idade. 2. Pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. 3. Pré-escolas para as crianças de 5 a 6 anos de idade. E 4. Creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. E aqui estão as opções que apresentam os corretos. Vamos lá pensar? Vamos olhar uma por uma. Eu vou levantar aqui para poder trabalhar com vocês essa questão. Bom, educação infantil é oferecida em quê? Creches e pré-escolas. Mas a definição de matrícula dessa criança vai se dar a partir da faixa etária dela, a gente sabe disso. Então vamos lá ver. Creches é para crianças até 4 anos de idade? Não. Creche é para criança até que idade? Até 3 anos de idade. Lembra? 4 e 5 é pré-escola. Pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade, certo? Ok, a gente acabou de falar. Pré-escolas para as crianças de 5 a 6? Não, gente, 6 anos de idade a criança está onde? No ensino fundamental. Então também já sei que isso aqui está errado. Creches ou entidades equivalentes para as crianças de até 3 anos de idade? Sim, essa é exatamente a opção que oferece aquilo que a lei diz, exatamente como a lei está escrita, né? Então o que a gente tem aqui de correto? O inciso 1 e depois o 4, certo? Vamos ver então se a gente confere aqui o gabarito. Qual é o gabarito? Apenas os itens, 2 e 4 estão corretos, um está errado, né? Então aqui o correto é o número 2 e o número 4. Tá vendo? Eu estou precisando trocar meus óculos aqui. Vamos então apagar para que possamos ir para a próxima questão. Leia as proposições acerca da estruturação da educação infantil e responda. Há controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar exigida a frequência mínima de 65% do total de horas. Falso ou verdadeiro? Anota aí, depois eu vou fazer com você, tá? Não quero dar a resposta agora, eu quero que primeiro você leia e pense. Possui carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Realiza a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, com o objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental. Realiza atendimento à criança de no mínimo 4 horas diária para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. E aí você tem que colocar verdadeiro ou falso. Fez aí? Vou passar o gabarito, tá? Já fez? Vamos lá. Olha qual é o gabarito. É a letra A. Então vamos começar a marcar. Falso. Não é de 65% do total de horas, até porque quando a gente está falando de criança, esse percentual é bem menor, ele vai ser um percentual de 60%. Possui carga horária mínima anual de 800 horas? Sim, isso aqui é verdadeiro. Toda educação básica tem essa carga horária como mínima, são no mínimo 800 horas, distribuídas em 200 dias. Isso aqui já me responde quando eu falo aqui, realiza atendimento à criança de no mínimo 4 horas diária? Sim. Para o turno parcial e de 7 para a jornada integral. Já pulei para cá, mas eu já sei que isso aqui é verdadeiro. Realiza avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. E se fosse até aqui, estaria certíssimo, tá, gente? Mas olha o que está errado. Com o objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental, falso. Por quê? Porque a gente sabe que o único critério de entrada para ensino fundamental é o critério etário, é a idade, 6 anos completos, até a data de corte do dia 31 de março. Essa é a grande questão para a entrada do ensino fundamental. Para além disso, a etapa da educação infantil não trabalha com esses requisitos de aprovação ou de reprovação. A gente trabalha nessa perspectiva de desenvolvimento e para o desenvolvimento integral da criança. Então essa é a grande situação que a gente tem aqui, portanto, gabarito corretíssimo, letra A. Vamos lá, continuar. Para a efetivação dos seus objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil
deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem. Veja, outra questão de educação infantil. Aqui tem um pupurri de questões, mas é sempre bom lembrar que a educação infantil tem sido está muito presente em concursos para professores de uma forma geral, tá? Então vamos lá. O que eu tenho que assegurar? Educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Ou B, o reconhecimento das especificidades etárias, mostrando a necessidade de interação somente entre crianças da mesma idade. A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. E D, a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito à valorização de suas formas de organização. Vamos lembrar que essa é uma questão que traz para a gente a ideia do exceto, ó. Exceto. Então eu quero aqui aquilo que é errado, aquilo que não compõe esse repertório aqui. Gente, isso aqui está presente nas DCNs de educação infantil. Se você não sabe que está na DCN, aquele não existe que você saiba. Eu estou te dando essa informação. Se você for pegar a lei, a DCN, ela vai estar lá no artigo dizendo exatamente o que é correto. Mas se eu não sei, eu já posso imaginar que tem alguma coisa aqui equivocada. O que seria que estaria equivocado? É essa ideia da letra B, ó. Reconhecimento das especificidades etárias, ok. Mas necessidade de interação somente entre crianças da mesma idade está errado. A própria lei vai dizer da importância das crianças interagirem com adultos, entre elas mesmas e entre crianças de diferentes idades. Então esse aqui vai ser o nosso gabarito. Querem ver? Ah lá, olha o que está errado. Exatamente essa opção que eu marquei aqui para vocês. Prestem muita atenção quando as questões trouxerem o exceto, porque vocês vão ter que fazer aquele pensamento de buscar o equivocado. Então, viu o exceto lá na prova? Pega lá a caneta e marca, que é para você não esquecer que essa é uma pergunta que vai te exigir esse raciocínio do contrário. Vamos lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna a seguir. É o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nelas são educados e cuidados. É elaborado num processo coletivo com a participação da direção, dos professores e da comunidade escolar. O que é que preenche? Currículo, projeto político-pedagógico, livro de registro de classe ou regimento escolar. Claro que é projeto político-pedagógico, né, gente? Agora preste atenção por que o resto é errado. O que é currículo? Primeiro, que currículo não é plano orientador. Currículo é aquilo que acontece na escola. Então, você tem uma proposta de currículo. Mas currículo vai envolver todas as aprendizagens que acontecem na escola, né? Inclusive aquelas que eu não planejei. Livro de registro de classe, gente, olha, elaborado num processo coletivo com a participação da direção, dos professores, da comunidade escolar. Como é que faz isso, né? Não é. Regimento é um documento administrativo, tá? Então, ele vai dizer como é que a escola funciona administrativamente. Então, é óbvio que qual é o documento que tem esse caráter de ser construído pela comunidade, dessa forma, que é essa forma participativa? É o projeto político-pedagógico. Vamos checar? Correto, projeto político-pedagógico é a nossa resposta. O conceito de zona de desenvolvimento proximal, que marca a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, foi criado por quem? Paulo Freire, Jean Piaget, Emília Ferreira ou Lev Vygotsky? Ah, gente, isso vocês sabem, né? Essa questão aqui está bem fácil. É lógico que esse conceito de zona de desenvolvimento proximal foi criado por Vygotsky, né? Nosso querido Vygotsky. Vamos para a próxima questão. É correto afirmar que a organização curricular da educação infantil está estruturada em 5 campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos. Gente, olha só o que aconteceu. Apagou aqui. Mas são os objetivos, eu vou completar, tá? Para a gente poder. De aprendizagem e desenvolvimento. Tá? Tô completando a questão, pegando a questão aqui, já que apagou-se. Acho que eu apaguei sem querer. Vamos lá. Os eixos de atividades lúdicas para cada grupo distinto de alunos,
as situações comunicativas que as crianças devem participar ou as posturas a serem assumidas por cada educador infantil. Vamos lembrar o que a base diz, né? Quando a gente tem essa ideia dos 5 campos de experiências, quem está por detrás disso é a Base Nacional Comum Curricular. Para cada campo de experiência, o que nós temos são os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento. E não esqueça que eles estão associados, na realidade, às faixas etárias ou aos grupamentos etários que são colocados na base, né? Então, você tem objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento para os bebês, você tem objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças bem pequenas e você tem objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças pequenas. Vamos ver, checar o gabarito. Aí o gabarito, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Aqui saiu direitinho, né? Na hora da questão, comeu o resto da opção. Vamos lá para a próxima questão, então. Olha, o conceito piagetiano, Jean Piaget, conhecido como equilibração, ocorre diretamente a partir de 2 funções cognitivas. Quais são elas? Assimilação e mediação, adaptação e maturação, acomodação e adaptação, assimilação e acomodação. Bom, essa é o tipo da questão que vai exigir que você tenha algum conhecimento da teoria piagetiana. Lembra que Piaget vai falar muito dessa ideia da equilibração, né? Todo esse processo vai acontecer quando existe essa maturação biológica. Mas a equilibração, ela depende de 2 coisas que vão acontecer simultaneamente. Quais são elas? Lembrou? Bom, assimilação e mediação? Não, mediação não é uma função cognitiva. Mediação é uma ação, né? É uma relação, então tá fora. Essa aqui eu já sei que não é. Adaptação e maturação são funções cognitivas? Não. A adaptação não é uma função cognitiva, né? A adaptação vai acontecer a partir das aprendizagens. E a maturação é alguma coisa biológica, então estamos fora. A acomodação e adaptação, se eu já falei que adaptação não é, bom, eu já cortei, tem acomodação. Então, a opção que me resta é essa aqui, assimilação e acomodação. E é verdade. Lembra que para Piaget é assim, ó. Você toma contato com um conhecimento, você vai assimilá-lo usando para isso as estruturas cognitivas que você já tem, o que você já sabe sobre aquele assunto. Então, você começa esse processo de assimilação. Quando você está assimilando esse objeto de conhecimento novo, aquela estrutura tua cognitiva inicial pode não dar conta dele. Então, pode ser que ela precise se modificar. Ou ainda, possivelmente ela vai se modificar, né? Ou ainda, ela pode criar uma nova categoria. E isso é o que a gente chama de assimilação. De acomodação, desculpa. Então, esse processo de assimilação e acomodação são processos dinâmicos. E deles vai resultando essa ideia de equilibração. Ou seja, essas situações de maior estabilidade nos processos cognitivos, que não é um equilíbrio, porque não está fechado, não está finito a todo momento. Nós estamos nesse processo de aprendizagem. Vamos checar o gabarito? Olha lá, assimilação e acomodação. Bom, pagando para a gente poder continuar. Próxima questão. A tendência pedagógica liberal tradicional pode ser caracterizada por... Bom, quando eu dou aula desse assunto, eu sempre falo, presta atenção no nome, né? Olha, tendência pedagógica liberal, já está falando para mim de uma pedagogia que é liberal, que não é crítica, não é assim? E ela é tradicional, então a gente lembra da tradição da nossa educação, que é aquela tradição que vem dos jesuítas, de toda aquela história, né? Então ela é caracterizada por quê? Ó, defender a ideia de aprender fazendo, centralizando a atividade pedagógica do aluno e valorizando as tentativas experimentais, estar mais preocupada com os problemas psicológicos do que com os Olá, meus pedagógicos. amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30,
você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!